Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje a gente vai estar falando sobre o trigrama lago, o trigrama chamado alegria. O alegre trigrama lago tem esse nome por um motivo. Ele fala da verdadeira alegria, do verdadeiro contentamento. A gente falou na aula do fogo sobre a alegria oscilatória, a alegria eufórica, que é dependente de algo para existir. A alegria do lago não depende de nada. Ela é uma alegria que existe porque o lago existe. É uma alegria que existe pela própria existência. Tá? O lago ele fala de uma energia que quando a gente olha para cá, o que a gente enxerga? A gente tem uma linha yang embaixo na essência, um movimento yang e uma aparência yin. Quando a gente olha para essa estrutura, o que nos chama a atenção é o fato de que há uma abertura na aparência. No externo há uma abertura, mas no interno está preenchido. Isso é muito parecido com um lago. Isso é muito parecido com um copo, né? Então, para que o meu copo seja útil, ele precisa ser aberto em cima. Se o meu copo não é aberto em cima, eu não consigo usá-lo de uma forma útil. Eu não consigo usá-lo de uma forma eficaz. Então, o lago ele fala de uma energia, de algo que acumula coisas, mas ele acumula justamente porque na superfície, na aparência, ele está em constante troca com todas as coisas ao seu redor. Tá? Essa característica do lago de acumular através da troca vai fazer com que o lago seja também associado, por exemplo, ao comércio. Vai fazer com que o lago seja associado a conversas triviais, conversas entre amigos, conversas suaves, conversas agradáveis, conversas tranquilas entre pessoas. O lago ele está ligado ao horário em que o sol está começando a cair. Quando a gente lembra lá da ideia das 4 imagens, vocês se lembram? A primavera, né, que seria o elemento madeira, está iniciando o auge do crescimento do yang. O metal está iniciando o decréscimo do movimento do yang. Se a gente volta lá para a aula que a gente teve de Pacoá de Céu posterior, aonde que está o lago? O lago está completamente aqui no oeste. Tá? Então, aqui a minha câmera está invertida, né? Mas o lago está no oeste. Então, o lago estando no oeste, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma energia que está iniciando o decréscimo do yang, que está iniciando a morte do Sol para iniciar o crescimento da Lua. Nesse momento, no entanto, a gente tem um encontro das duas energias. A gente tem um encontro entre yin e yang. É aquele momento do dia em que o céu está meio laranja, ele está meio escuro porque a noite está chegando, mas ao mesmo tempo ele ainda tem luz. Então ele fica aquela cor bonita, aquele alaranjado, avermelhado, bonito pra caramba, típico do encontro de yin e yang. Quando a gente vai olhar para o lago, tá? Ele vai lembrar a gente do momento em que a gente encerra as atividades. Encerrar as atividades é o momento em que eu volto para casa. É o momento em que eu paro de trabalhar. Pô, João, mas isso é só nos tempos modernos. É nada, meu filho. Quando começa a entardecer assim, você tá num barquinho no meio do mar, você tem que remar rápido o suficiente para chegar na sua casa a tempo. Porque se entrar à noite, é breu absoluto. A noite não é segura, você não quer estar exposto à noite. Você não vai conseguir cuidar da sua horta se for de noite. É um momento em que a vida te obriga a pausar. É um momento em que a vida te obriga a sentar a bundinha na cadeira e relaxar um pouco. Te obriga a desfrutar daquilo que você construiu. O lago fala do momento em que depois do ápice, depois de viver a abundância, a gente pega essa abundância que a gente construiu no verão e a gente passa a armazenar
para os próximos períodos. Mas nesse momento, as coisas estão abundantes ainda. É como se fosse aquele momento em que a gente sabe que o verão está acabando, a época de jabuticaba, ela está encerrando, e aí me sobra a necessidade de colher as jabuticabas, e essas jabuticabas vão estragar. Então eu começo a distribuir jabuticaba com os vizinhos, eu começo a distribuir jabuticaba para todo mundo. E eu como jabuticaba pra caramba. Os passarinhos comem jabuticaba. Os saruês comem jabuticaba. E ainda tem jabuticaba pra caramba. Eu faço geleia de jabuticaba. Eu faço compotas de jabuticaba. Vendo geleia de jabuticaba. E eu tenho jabuticaba pro ano inteiro. Se eu faço esse movimento corretamente. O lago, ele fala do momento de aproveitar o que você criou. Se você nunca para aproveitar o que você criou, você não consegue ter a verdadeira alegria, que é a verdadeira alegria do lago. A alegria do lago, ela fala de um interior que está cheio, mas um externo que está aberto. Aberto a trocar, aberto a conversar, aberto ao diálogo, aberto a sentir e viver a vida. Quando a gente olha para um lago, o lago é a única estrutura da natureza que tem uma capacidade muito bonita e poética de espelhar o céu. Se você pega um lago tranquilo e plácido, ele se torna um grande espelho d'água. E aí você vê as nuvens do céu, você vê o azul do céu espelhado nesse lago. Tem aquele lago na América, tem tanto o Mar Morto, ele tem essa característica, mas a gente tem um lago de sal aqui na América do Sul também, que tem essa característica e é muito bonito. As pessoas tiram foto, não dá para saber o que é céu e o que é terra. O lago, ele tem essa característica de que quando ele está tranquilo, quando ele está plácido, ele consegue trazer o céu como se fosse uma imagem e espalhar essa energia celestial ao redor. Não é à toa que no Feng Shui, lagos bem posicionados, obviamente, são uma fonte de energia muito próspera. Não é à toa que as civilizações humanas costumaram se estabelecer ao redor de lagos. Lagos são abundantes. Abundantes de recursos, abundantes de peixes. Eu brinco com a Ana, eu gosto de pescar, eu sou pescador. Se o mundo acabar, eu não morro de fome, porque eu sei pescar. Não tem como eu morrer de fome. Eu sei pescar, a não ser que os peixes morram também. Aí a gente vai de vala junto, mas se me jogar eu com qualquer coisa no meio de um riozinho, eu consigo sobreviver. Porque eu sei pescar. Mesmo sem vara, eu sei pescar, eu me viro. O lago é abundante. O lago fala de recursos. Se você quer melhorar uma terra da sua casa, pega lodo do lago, joga no pé da árvore. Eu te garanto que aquela árvore vai crescer abundante, rica, forte, é cheio de nutrientes, é cheio de riquezas. O momento da pausa, o momento de encerrar, é um momento de desfrutar. É um momento de se deleitar. É um momento de aproveitar a vida. É um momento de se desligar da atividade e olhar para o céu e falar, caraca, que bom que eu tive essas coisas. É um momento de agradecer, é um momento de encerrar, é um momento de entender o que foi bom e o que não foi, o que faz sentido e o que não fez, o que você quer deixar para trás e o que você quer manter. Outono também fala do momento de você fazer as colheitas. Colher é separar o que deu bom e o que deu ruim. É você separar a jabuticaba boa da jabuticaba bichada. A jabuticaba não dá bicho, né? Mas ela, às vezes ela tá furadinha ali pelos passarinhos e você não vai colher ela. Mas uma goiaba, por exemplo, eu pego as goiabas boas para mim, as goiabas bichadas eu dou para os patos. Eu separo para outro uso. Quando eu encerro o meu dia, eu preciso olhar para trás, e isso aqui é um exercício a partir do trigrama lago que vocês podem fazer na vida de vocês para serem mais felizes na vida, tá? A partir do momento em que eu encerrei a minha atividade, para a sua atividade, olha para dentro de si, revê o seu dia e olha dentro do seu dia o que foi bom, o que não foi, o que você quer que desse dia se repita amanhã e o que definitivamente você não quer mais no seu dia.
O que é que faz sentido para você? O que que te nutriu? Quais foram as trocas agradáveis? Quais foram os aprendizados? A quem ou ao que você tem a agradecer? Ah, João, eu não tenho nada a agradecer. Óbvio que você tem, meu filho. Você respira. Olha que bonitos passarinhos voando lá, fazendo auê, cantando. No momento do lago, que é o momento do entardecer, os passarinhos ficam adoidados, voando para cima e para baixo. Olha como é bonito a vida. Agradece o fato de você estar vivo. Percebe como é bom poder comer um caqui da estação. Agora a gente está entrando no outono, na estação que eu gravo isso, e é época de caqui também. E morder aquele caqui, ele é suculento, e ele preenche a sua boca, ele é uma delícia. Eu gosto de caqui, como é bom poder comer caqui. Percebe como que há coisas que te nutrem se você estiver aberto a elas. E essa é uma reflexão também sobre o que é que você se mantém aberto. E manter-se aberto é saber pôr para dentro e pôr para fora. Lago fala de desapego também. Então, eu preciso saber me desapegar de algumas coisas. Todo ano eu refaço o feng shui daqui de casa. Todo ano eu jogo um monte de tralha fora. Todo ano eu compro uns negocinhos novos pra, enfim, a casa, deixar a casa mais bonita. Se eu não jogo as coisas fora, não entra mais coisa nova. Não tem espaço. Se eu não largo um hábito negativo, não tem espaço para pôr um hábito ruim. Eu preciso saber me desapegar. O Lago fala disso, fala da troca. Troca é uma característica de desapego também. Se eu vendo meu celular para alguém, eu ganho dinheiro, mas ele ganha o meu celular. Se eu vendo uma consulta de astrologia para alguém, a pessoa ganhou o meu tempo e eu ganhei o recurso. Eu precisei me desapegar do meu tempo. Eu precisei deixar de jogar videogame. Eu precisei parar de ver minha série. Eu precisei parar de estudar. Eu gosto muito de estudar. Estudar é um prazer para mim. Então, eu precisei abrir mão de algo meu em prol do outro. Eu preciso saber desapegar. Tá? Lago fala de desapego também. Não à toa, o lago, quando a gente pensa em medicina chinesa, ele vai estar associado ao pulmão. Pulmão é um órgão que inspira, expira. Põe para dentro, joga para fora. Põe para dentro, joga para fora. Não à toa, em vários exercícios, inclusive de alquimia interna, a gente tem muito essa lógica de inspirar trazendo o Qi e expirar expulsando toxinas. Inspiro puxando o que eu quero, expiro puxando o que eu não quero. A gente vai agora acrescentar aquele exercício que a gente fez. Primeiro você para e observa o seu dia. Tenta lembrar do seu dia, gente, como se fosse um filme. Quanto mais vocês fazerem esse exercício, mais vocês vão melhorar a memória de vocês. Esse é um exercício que ele tem várias camadas, tá? Você acorda, você terminou o seu dia, terminou sua atividade, você para, você vai tentar lembrar do seu dia, do momento em que você acordou até chegar agora. O que você fez? O que você não fez? Tenta se lembrar do máximo de detalhes possível, como se você estivesse vivendo um filme. Depois que você viveu esse filme, você vai ter nas suas mãos aquilo que te foi agradável e o que não foi agradável. E um conhecimento, um entendimento. O que é não ser agradável? Pô, às vezes o motorista de ônibus foi vacilão comigo e eu guardei dentro de mim uma raiva. Eu guardei dentro de mim uma sensação que, porra, é desagradável. E essas sensações, elas vão acumulando, tá? Elas vão acumulando. Lago guarda coisas. Não necessariamente são boas, tá? A gente guarda coisas. Não necessariamente são boas. Perfeito? E, ao mesmo tempo, quando eu cheguei no trabalho, alguém foi e me deu umas flores e me deu um abraço muito caloroso. E, poxa vida, como isso fez meu dia ser mais gostoso e agradável? Percebe que eu tenho aqui emoções e sensações que eu quero cultivar e que eu não quero cultivar? Tenha isso como um leque na sua frente.
Inspira lembrando essas boas memórias, expira expulsando essas ruins. Inspira lembrando o que te nutriu e expira te saindo aquilo que te foi desagradável. Quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente vai treinando o nosso corpo a ter mais abertura para ver as belezas da vida. E quanto mais abertura a gente tem para ver as belezas da vida e mais facilidade de romper laços com aquilo que nos faz mal, mais fácil é a gente atingir a alegria verdadeira. A alegria verdadeira, ela é incondicional. Ela é uma alegria que existe simplesmente porque faz sentido, porque respirar é bom demais, porque existir é bom demais. E mesmo na merda, mesmo numa situação muito triste e desagradável, eu gosto de estar vivo. Eu gosto de existir. Eu gosto de estar aqui. Percebe como é muito, muito tocante, muito profundo isso? Então, o lago, gente, ele tem uma característica de saber se soltar do desnecessário e saber se prender ao necessário. Às vezes, isso tem a ver também com fases da nossa vida. O lago pode falar do luto. O lago pode falar de eu não conseguir me desapegar de alguém que faleceu, de um ciclo que se encerrou. Quando um ciclo se encerra, o que eu preciso fazer? Mesmo exercício que a gente trouxe para agora. Eu preciso lembrar desse ciclo como se ele fosse um dia. Lembra dele como se fosse um filme. Eu vou lembrar de todos os momentos daquele ciclo, de todas as etapas daquele ciclo. Quais são as emoções boas e quais são as emoções ruins? O que eu quero que fique, o que eu quero que não fique? Eu preciso olhar para a morte, para o luto, para o encerramento, para o fim do ciclo com leveza, agradecendo a possibilidade de ter vivenciado aquele ciclo. Se eu não tenho leveza, eu fico preso, eu não aceito. Eu impeço o movimento. Metal, que é lago, controla a madeira. Madeira fala de expansão, fala de crescimento, fala de sair para fora. Quando eu tenho algo muito preso aqui dentro e que eu não quero me soltar dele, eu me impeço de sair para fora, de me movimentar. Eu não me permito ter um movimento. Eu não me permito ter a expansão. Eu me impeço de manifestar as minhas vontades. Porque se expandir e crescer é reconhecer que o passado não existe mais. E isso significa, numa mente apegada, ter que encarar uma realidade que não tem aquilo que o meu apego tinha. Tá? Isso se serve para todos os tipos de luto, inclusive de pessoas, mas também lutos de perdas, de projetos. Minha vida inteira eu sempre quis fazer tal coisa, cheguei ali, não consegui, tive que encerrar, tive que vender meu carro, tive que terminar o meu sonho. Sempre que a gente tem um ciclo que a gente não digeriu, um relacionamento que a gente não consegue digerir, a gente está falando de lago. Lago vai afetar o pulmão. O pulmão é o regente da dispersão e da circulação da energia do nosso corpo. Se o pulmão não circula energia no corpo, a energia fica estagnada e ela decai. Você vai ter fraqueza de energia, vai ter deficiência de Qi. Se você tem deficiência de Qi, o que acontece é que a sua abertura para o mundo fica muito aberta e você passa a adoecer com excessos. Você passa a qualquer vento se torna uma gripe. Tá? Então, o lago, quando saudável, ele mantém essa abertura também com proteção. Não é uma abertura qualquer, ela é uma abertura que ela precisa ter discernimento do que entra e o que não entra. Quando o pulmão, lago estão deficientes, em problemas, a gente não tem essa abertura, a gente não tem defesa na nossa abertura externa. E aí a gente adoece com facilidade. O pulmão, ele respira Qi celestial. Então a gente tem duas formas de adquirir Qi no nosso corpo.
Uma delas é pela alimentação, outra é pela respiração, certo? Bem óbvio. A respiração, ela é do pulmão e ela puxa energia celestial. Lembra que eu falei que o céu, que o lago, ele tem a característica de espelhar o céu? E porque ele espelha o céu, ele consegue puxar o Ti do céu para os ambientes ao redor? O nosso lago é o pulmão. Se você não respira bem, você não consegue se conectar à espiritualidade. Tanto é que sempre antes de fazer um rito, sempre antes de fazer um canto, sempre antes de fazer qualquer coisa, a gente faz um exercício de relaxamento da respiração. Para quê? Para que minha respiração, estando calma, tranquila e suave, profunda, eu consiga me conectar, ter abertura para me conectar ao Ti celestial. Tá bom? O pulmão, ele tem um lugar muito importante nessa coleção, na colheita do Ti celestial. E ele tem uma relação também com o corpo material. A alma que mora no pulmão a gente chama de Po. Tá? O Po é a alma material do nosso corpo. Estão perguntando se a gente tem um trigrama e um hexagrama pessoal. Sim! A gente tem uma técnica chamada Relochu, que é uma técnica que usa a astrologia Pazi através de numerologia para a gente identificar um hexagrama que nos rege. Ao mesmo tempo, a gente tem o Minguá, que vai falar do nosso trigrama que rege a gente. Tá? Então tem várias técnicas e tem várias formas de ter. E você, dependendo da técnica, tem hexagramas diferentes e trigramas diferentes que te regem, tá? Isso é bastante relevante. Então você tem. Então, o lago, ele vai ter uma característica de um acúmulo de Ti celestial. O corpo material, ele é uma substância muito yin, da mesma forma que o lago. O lago, ele é muito yin. Ele é fundo, ele é profundo, ele é baixo, ele é cheio de lodo, ele é cheio de água. Ele é cheio de matéria orgânica em decomposição. Ele é uma substância muito... Ele lembra um pântano. Lago também pode ser chamado de pântano, tá? É uma outra tradução. Tá? O nome dele em chinês é Tui. Então, o lago, como essa ideia de pântano, ele é uma estrutura muito yin. Ele é um momento em que o yang morre, ele é o encerramento do ciclo, é o início do outono, é muito yin. Só algo yin o suficiente, yin, de tamanho yin, que consegue ancorar algo tão yang quanto o Ti celestial. Tá bom? Então isso é uma coisa bonita também do lago. Tá? O lago fala de trocas, conversas, fala de amigos, fala de aproveitar a vida, fala do momento em que a gente para ancorar e assentar. Eu terminei um estudo. Assim que eu terminei a atividade, eu preciso fazer uma pausa. O momento de fazer a pausa é fundamental para que a atividade seja acumulada, para que aquilo consiga entrar no meu lodo interno, para que eu consiga absorver isso. O lago, ele fala do momento em que, ao eu terminar a atividade, eu entendo o que faz sentido e o que não faz sentido. Eu terminei o estudo, e aí eu pego todas aquelas anotações do professor, eu repasso a limpo e eu anoto só o que eu preciso manter dentro de mim. Só o que faz sentido eu manter dentro de mim. Tem um monte de palavras ali que são soltas que às vezes não faz tanto sentido, a gente descarta elas. A gente põe de lado. Mas a gente mantém com a gente a essência do aprendizado. A gente separa o puro do impuro. Separar o puro do impuro é algo que lago faz, é algo que o metal faz. Lago também está ligado, por exemplo, a fontes minerais, está ligado também à abertura da terra para permitir a água de surgir. Então, esse é o metal de natureza. Esse é o nosso camarada, o nosso amigo lago. Amigo porque ele é um amigo. Lago fala de uma energia inocente, fala de uma energia aberta, fala de uma energia contente, fala de uma energia de troca, fala de uma energia de um estado amical entre pessoas, fala de uma energia de leveza e suavidade. Lago é uma das energias mais agradáveis que a gente tem.
uma energia muito gostosa, uma energia muito boêmia, uma energia muito do riso verdadeiro, do riso leve, não do riso forçado que às vezes o fogo traz. Tá? Essa é a natureza do lago. No excesso, o lago pode acumular coisas que são ruins e nisso apodrecer. Ele pode acumular demais, ter dificuldade demais em soltar, em se desapegar e nisso perecer. E nisso, por dentro, ficar meio turvo, confuso. Ele pode ficar um pouco... ele pode... Essa ideia mesmo de apodrecer pode se tornar um pântano que não tem mais peixes, a depender do que você guarda dentro. Por isso que é muito importante que a gente reflita sobre o que a gente guarda dentro. Lago está muito ligado à boca, está muito ligado ao que eu como. Se eu como coisas ruins, eu junto dentro de mim coisas ruins. Eu não como só comida, eu como séries, eu como filmes, eu como livros, eu como música. Se você só vê filmes de ação barata, se você só vê filmes ruins, a sua referência de arte se torna pífia. Isso vai se expandir também para a sua capacidade de ver a vida. Sua capacidade de ver a vida fica menos bela. Né? Quanto mais eu me nutro de coisas refinadas, de coisas boas, de coisas que são que me nutrem de verdade, mais eu me expando essa nutrição, mais eu vejo a vida com esses olhos, mais agradável eu me torno comigo mesmo, mais contente eu me torno. Tá bom? Uma coisa importante é que o lago tá ligado à fala. Quando eu falo, eu naturalmente revelo o que tem dentro. Tá? É natural que quando eu falo, eu mostro do que eu me nutri. Então vamos supor que você senta do meu lado no trem. E por algum motivo eu tô simpático hoje. E aí você começa a conversar comigo, a gente começa a conversar. Se você em 1 hora de conversa comigo, a gente não esbarrar em geopolítica, em filosofia chinesa, em jogos ou alguma coisa associada a algo parecido, alguma coisa muito estranha aconteceu nessa conversa. São as coisas que eu mais me nutro, são as coisas que eu mais vejo. Eu leio muito livro de sci-fi, eu vejo muito sobre taoísmo. Eu jogo muitos jogos, eu gosto de jogar jogos, eu leio bastante livros de fantasia, de ficção científica e de fantasia medieval. Eu não sou uma pessoa muito do teatro, eu gostaria de ser, mas não sou tanto. Você não vai me ver falando de teatro, porque eu não consumo teatro. Eu já consumi na minha vida, mas hoje eu não consumo mais. Você vai ver saindo de mim o que está dentro. Se eu me nutro de coisas boas, é natural que saiam de mim coisas boas. E esse bom e ruim não tem um senso de julgamento, tá? Ele tá mais num sentido de me nutrir de coisas que me fazem contente, de coisas que me nutrem na vida, coisas que me fazem bem, tá? Coisas que me engrandecem, coisas que fazem sentido para mim. Talvez algumas coisas que eu consuma não façam sentido para você e vão ser horríveis para você de consumir. Vão ser coisas indigestas. Da mesma forma que eu como laticínio sem problema algum. Mas eu conheço gente que é intolerante à lactose. Eu conheço pessoas que se ouvirem um tipo de música muito agitado, fica extremamente agitado e não se dá bem. Tem pessoas que gostam de rock e isso faz bem para elas. Não é uma ideia de julgamento de valor esse bom e ruim, refinado e não refinado, tá? É mais uma ideia de o que é que te nutre, o que é que te faz bem, o que te faz sentir-se relaxado e confortável depois desfrutando de um dia cansativo, o que te descansa no final do dia. Perfeito? E às vezes o que te descansa no final do dia é algo que te faz mal também. E aí a gente tem vários ciclos viciosos aí que acabam gerando esses problemas também, tá? Então a gente também precisa saber do que a gente se nutre, como isso vai me nutrir, como que isso me resolve, como que isso realmente satisfaz a minha necessidade. Isso tudo faz parte da reflexão que o lago traz. Tem um outro hexagrama, um hexagrama nutrição, que também detalha essa reflexão ainda mais detalhado e, curiosamente, ele não tem lago dentro dele.
Ele é trovão e montanha. Então, vamos lá. No Pacá, a gente vai ter o outono, a época da colheita dos alimentos, entardecer e oeste, que é o final do ciclo, é o início da morte da luz. É o início do fim do verão. Tá? A gente vai ter a cor branca, porque o branco representa o metal. A gente vai ter também a cor púrpura, que se refere ao céu bem nesse momento do entardecer. Não é escuro, mas também não é alaranjado como é o nascer do sol. O nascer do sol é mais alaranjado, o pôr do sol é mais púrpuro. E esse púrpuro tem tons de vermelho, etc. Mas é essa cor desse entardecer que está ligado ao metal. Aqui em São Paulo, às vezes, fica meio rosa por conta da poluição, tá? Está ligado ao metal também, em tempos modernos. Pessoas, a filha mais nova está associada ao lago, porque o lago está ligado muito à ingenuidade. Tá? Moça jovem, também por conta muito da ideia de ingenuidade. Está falando muito aqui da pessoa que foi tratada como se fosse uma joia preciosa. Da moça jovem, da filha mais nova, que foi tratada como uma joia preciosa, que não foi apresentada para as moléstias do mundo e que às vezes é muito ingênua em relação às maldades da vida. Tá? É feliz, risonho. Tá? Lago também fala de concubina, porque lago é no momento do happy hour que às vezes as pessoas traem umas às outras. Aí onde a gente começa a entrar no lado mais sombrio do lago. Nem tudo é pureza e beleza. O lago também fala de concubina. O lago também vai falar dessa ideia da traição, porque o que me traz prazer, o lago fala pela busca do prazer, fala da busca do contentamento, fala da busca de se sentir bem, relaxado e confortável. E às vezes o que eu busco para me satisfazer pode ser algo muito material. Lembra que eu falei que a alma do pulmão é o pó? Que fala do corpo material, está associada a vícios, especialmente vícios dos 5 sentidos. Vícios, por exemplo, da sexualidade, vícios de comer demais, vícios de beber demais. Vícios estão ligados também, às vezes, ao lago, apesar de que no I Ching, vício a gente vai associar a madeira. A parte do vício que a gente associa ao lago é a busca do prazer, a busca da sensação, tá? O vício em si é madeira, especialmente quando ele se mantém. A droga é água. E aí é onde as coisas começam a ficar mais confusas, né? Mas é assim mesmo que funciona o taoísmo. As coisas têm várias perspectivas a partir de para onde e qual é o olhar que a gente tem. Lago também fala de feiticeira. Lago fala de cantos. Lago fala de cantar, falar, pôr para fora. A maior parte da magia taoísta ela é feita a partir de cantos. Então, quando a gente está fazendo um treinamento para sacerdócio, a gente aprende a cantar um monte de invocação, a gente aprende a cantar um monte de música. Pessoas que usam o canto com um intuito mágico estão ligados ao lago. Perfeito? Aqui no Brasil a gente vai ter, por exemplo, os cantos da Umbanda, né? Então, os cantos dos atabaques, etc., os cantos indígenas, todos eles vão estar ligados a isso. Pessoa que é cantora, propriamente dita, né? Também vai estar ligada ao lago. Tá? No ambiente, lagos plácidos, isso é óbvio, margens dos rios, poços, piscinas, pântanos, mangues, canais, é tudo que for água represada, água parada ou água com pouco movimento, tá bom? Solo duro e com alto teor de sal, onde os lagos secaram, tá? Metais e peças decorativas. O metal yin, ele é delicado, ele é sutil, ele é suave, fala de uma joia, fala de uma bijuteria, fala de um metal delicado, um cobre, um ouro que você consegue moldar com a mão. Bijuterias e metais macios. Não é o metal duro do céu, do metal Yan. Instrumentos metálicos, instrumentos de sopro. Objetos quebrados, objetos inúteis. Tá?
Aqui tá ligado também ao fim do ciclo do objeto e a necessidade, às vezes, de mandar ele para fora. E eu acho que essa ideia dos objetos quebrados, objetos inúteis, está ligados ao lago por conta disso. Edifícios sem segurança, rachados, deteriorados, nuvens, nevoeiro, névoa, brumas, garoa. Tá? Então, edifícios sem seguranças, rachados, deteriorados, fala da abertura do externo. Tá? Então, tudo isso está falando de um externo que é aberto. Se você tem um ambiente, se você tem uma sala e etc., e o externo é aberto, o externo é vazado, a gente vai ter a ideia do lago aqui acontecendo. Tá bom? Nuvens. A nuvem é um lago que está voando. Para mim faz bastante sentido essa imagem, apesar de ser meio psicodélico, mas ela é um lago que está voando. O nevoeiro é um lago que está voando mais baixo. A névoa é um lago que está voando mais baixo, um acúmulo de recursos que está caindo para o céu, do céu para cá. Um buraco cheio é a ideia do copo. É uma abertura externa e dentro tem coisa, dentro tá cheio. Acúmulo de recursos que são abertos, como uma caixa aberta. Animais, a ideia da ovelha, tá? Graciosa, animais com chifres. Né? Se você olhar para o lago, aqui parece um animal com chifre. Então, vamos dar uma viajada. Olha aqui para o lago, tá vendo que tem duas linhas em cima? Isso aqui parece um animal com um chifre, ó. Tá? Então, essa é a ideia do animal com chifre. Tá? Vai estar ligado também à ideia da ovelha, porque a ovelha é muito macia por fora, tá? E tem essa ideia também de ser muito graciosa, muito dengosa, muito bonitinha e etc. Tá bom? A ideia também de névoa, bruma, nevoeiro e etc. acontece também porque nesse momento o dia fica mais escuro, lembra um pouco o entardecer. Quando você pega um dia que está muito nublado, parece que escurece mais cedo. Então tá ligado ao lago por isso. Tá? Justamente porque essa ideia das sombras encobrem a realidade, o lago às vezes também está ligado com o mistério da vida. Tá? Então o lago também às vezes está ligado ao oculto que existe por trás da matéria física. Tá? Isso é uma coisa bem interessante do lago. Forma oval, os lagos costumam ser ovais. Pequeno é um instrumento de metal, fala de algo miúdo, algo delicado, algo sutil, um brinco. Ele tem esse formato delicado. Lago fala de acúmulo de recursos, isso eu falei bastante. Simboliza o incógnito da existência. O que é que está guardado dentro do lago? Todo mundo somos lagos. Nós todos somos lagos. O que temos dentro de nós? Por trás do meu medo, por trás do meu temor, por trás da minha insegurança, quais são as vivências e experiências que estão acumuladas e guardadas? Por trás das coisas que eu falo, o que é que está como pressuposto? Por trás do visível, o que é que guarda de invisível? Então, o lago, ele fala do incógnito da existência a partir da ideia de que todo recurso guarda consigo coisas invisíveis. Todas as trocas, todas as histórias, todas as coisas guardam consigo acúmulos invisíveis. Da mesma forma que eu não sei o que tem num lodo do lago. Eu sei que o lago tem água, eu sei que o lago tem peixe, mas eu não sei que peixes, eu não sei o tamanho dos peixes, eu não sei o que exatamente tem no lago. Tá? Lago também expressa comunicação. Isso daqui é uma das coisas mais importantes, eu acho que eu frisei pouco. Lago fala muito de conversa, fala de troca, fala de troca verbal. Tá? A alegria é própria para a comunicação. Fala de lugares em que as pessoas se unem para conversar de forma amical, como ao redor de um lago no Parque Ibirapuera. O lago traz uma jovialidade, uma leveza, contentamento, quando equilibrado. No entanto, ele vai manifestar uma depressão profunda da dificuldade de largar o passado, uma dificuldade de digerir um luto quando desequilibrado. Lago fala do apego,
Lago fala da dificuldade de soltar o que está dentro, quando ele está desequilibrado. Fala do prazer sensual, fala da satisfação, fala da suavidade e maciez, fala do fruto maduro que está ligado ao fruto que está caindo, que precisa ser consumido porque terminou a sua vitalidade. E nisso daqui também está falando da pessoa que está começando a se aposentar, nisso daqui também está falando da carreira que está começando a acabar, está falando da comida que está começando a apodrecer, está falando do prazer que está acabando, tá ligado ao livro que está terminando, tudo que está no começo do seu fim está ligado a isso. Tá? Fofoca. Lago fala de fala. Se o que está dentro é podre, a minha fala é podre. Se a minha fala é podre, ela é cheia de fofoca, de maledicência, de crítica, ela é cheia de uma energia passivo-agressiva, de agredir os outros através da fala. Um lago desequilibrado pode ser alguém que tem a língua muito afiada e que sabe machucar o outro ao falar. Sabe machucar o outro com a sua fala. Tá bom? Com isso, a gente encerra o trigrama lago. Eu já nem tentei começar essa aula com a possibilidade de começar 2 trigramas, porque eu já aceitei que a gente vai fazer um trigrama por aula, porque senão vai ficar muito puxado, tanto para mim quanto para vocês. Deleitem-se, absorvam. Se eu passo 2 trigramas de uma vez, se vocês veem 2 trigramas de uma vez, é muita informação. Vejam um trigrama, parem, observem. Faz igual o Lago. Viu o trigrama, vê tudo que você reviu na aula, para, observa, tal, e começa a analisar como é que isso se aplica aqui. Deixa isso decantar dentro de você. Deixa isso se aproveitar. Ensinamentos importantes do Lago. Depois de uma conquista, aproveite o que você conquistou, se desfrute daquilo. Depois de um dia, aprenda a curtir a vida. Se a vida é só trabalho, se a vida é só labuta, a sua vida é uma merda. Ela é ruim. Você não vai desfrutar, você não tem alegria, você não tem contentamento. Depois do trabalho, senta e não faz nada. Viva o happy hour, viva o prazer, viva o lazer. A vida precisa ser vivida, a vida precisa ser agradável. A gente precisa aproveitar os prazeres da vida. É necessário para recarregar a bateria para recomeçar o ciclo no dia seguinte. Tá bom? E com isso, agora sim, a gente encerra. Até a próxima.